Psicólogos serão substituídos por inteligência artificial? Um dos assuntos do momento é o avanço da inteligência artificial em funções que antes eram ocupadas exclusivamente por seres humanos. Numa recente manifestação, os dubladores brasileiros reivindicaram seu espaço e sua importância na dublagem ao perceberem que a inteligência artificial chegou a um ponto que está quase indistinguível do trabalho de voz que eles fazem em estúdio. O Sindicato dos Atores e dos Roteiristas de Hollywood entraram em greve, e uma das pautas era o combate contra a substituição deles por tecnologias que descartem totalmente seus trabalhos na indústria do cinema. Diversas outras áreas estão sentindo o impacto das IAs. Se antes o receio era que robôs não substituíssem todas as funções mecânicas e isso gerasse um desemprego em massa, agora adicionamos mais um problema. Robôs estão substituindo as funções de ordem intelectual e de raciocínio. Mas afinal, a psicologia se enquadra nesse rol de profissões que serão substituídas por IA? Veja, se tem uma coisa que nós temos certeza nesse momento, é que todas as profissões, sem restrição, serão impactadas pelo avanço das tecnologias. Porque isso não é uma experiência exclusiva da atualidade. A história da humanidade é marcada por transformações profundas nas nossas formas de se relacionar a partir de avanços tecnológicos e descobertas científicas. Das profissões mais gerais e braçais às mais especializadas, todas estão suscetíveis à influência da inteligência artificial. A psicologia também não fugirá disso. Na verdade, a psicologia participou diretamente dos estudos e avanços nessa área. Desde o princípio da criação das primeiras IAs, lá estavam os psicólogos fazendo suas contribuições. Porque, no final das contas, a inteligência artificial nada mais é do que uma simulação da nossa mente. Desde o tempo em que pensar num robô substituindo os seres humanos era só ficção pensada por escritores como Asimov, lá estavam os psicólogos pensando como seria esse futuro. Quando inventaram uma máquina que venceu um ser humano numa partida de xadrez, essa discussão sobre IA já estava avançada. Isso foi há 27 anos. Mas chegará um momento em que não haverá necessidade de um ser humano mediando uma psicoterapia, por exemplo? Chegará um momento em que você poderá ser atendido por um robô? Não dá para prever o futuro. Há diversos fatores que devem ser considerados aqui. Nenhuma decisão como essa de permitir que uma IA atenda um ser humano num campo tão delicado como é o serviço de saúde mental será facilmente feita. Com certeza haverá uma longa discussão sobre os efeitos éticos disso. Haverá uma disputa política dos profissionais de saúde mental para garantir seus espaços profissionais e provavelmente haverá uma resistência das pessoas para consumir esse tipo de serviço. Mas provavelmente haverá sim uma inteligência artificial que tentará substituir nós, psicoterapeutas. E não só nós, mas também médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outras áreas que exigem um conhecimento específico aplicado. Para entender por que isso provavelmente vai acontecer, é só observar o rápido avanço do ChatGPT. Em pouquíssimo tempo, ele passou de uma IA cheia de erros, com respostas vagas e erradas, para uma tecnologia bem mais sofisticada, que aprende com o tempo. Em poucos anos, veremos uma inteligência artificial quase indistinguível do ser humano. Lembro que antes da pandemia, havia um debate intenso sobre a efetividade do atendimento à distância por meio virtual. Era algo que era visto como negativo por boa parte dos psicólogos, e era feito como último recurso. Depois da pandemia, isso mudou completamente. Hoje as pessoas preferem o atendimento online e não há nenhuma restrição quanto a isso. Então, respondendo à pergunta do título do vídeo, provavelmente haverá uma inteligência artificial que tentará substituir os psicólogos. Mas, como nós psicólogos e como vocês, consumidores dos nossos serviços, reagiremos, só o futuro mostrará. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.